Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates, né? Quem acompanhou o nosso canal, né, em janeiro, viu que nós abrimos uma sessão para a esquerda, né, se posicionar perante essa situação política toda, né, perante essa crise econômica e perante essa crise sanitária que nós estamos vivendo, né? Entrevistamos organizações como o MRT, a Resistência, o MES, a LS, o PCB, né? E hoje vamos dar continuidade a essa sessão, né? Abrindo um espaço maior para outras organizações de esquerda, né? Para poder se posicionar frente a esse período histórico que nós estamos vivendo, né? Para que você, leitor, telespectador do canal, conheça as diferentes posições né, e faça a experiência com cada uma delas, que eu acho que é importante fazer isso. E para isso, trouxe aqui o Erson, né, o Erson, que é do POR, do Partido Operário Revolucionário, para poder conversar um pouco com a gente o que ele está achando dessa situação toda que nós estamos vivendo. Erson, antes da gente começar propriamente dito as entrevistas, por favor, se apresente-se. Guilherme, agradeço o seu convite. É uma oportunidade para expor algumas ideias do POR. Então, o nosso partido tem participado ativamente em todas as lutas, inclusive nesse momento de pandemia, nunca deixamos de fazer a resistência. E nós publicamos o jornal Massas, que é o porta-voz do partido, e nesse processo da pandemia, que já passou de um ano, né? Nós publicamos uma obra, não sei se dá para ver bem aí. Tá sim. Dá para ver bem? Uhum. Que é um livro que nós denominamos Pandemia, Avanço à Miséria e à Fome. O capitalismo se desintegra, impere a barbárie social, reconstruir o Partido Mundial da Revolução Socialista, a Quarta Internacional. Erson, então, esse é o resultado da nossa participação nesse processo. Erson, só uma pergunta. Para quem quiser adquirir o livro, aonde acha? Olha, nós temos aí o nosso site. Basta procurar Massas POR, não é? E não vai aparecer ali, e ali é só fazer o pedido, nós enviamos. Sim. E em relação a você, quem é o Erson? Apresente-se você. Bom, eu não tenho muito a falar sobre a minha biografia pessoal, porque o que importa é a participação política, né? Sou militante desde os 21 anos, quando eu compreendi os primeiros rudimentos do marxismo, e de lá para cá, cada vez mais procurei compreender, aprofundar, e a principal coisa que eu tenho na minha vida é que eu sempre dediquei à construção do Partido Operário Revolucionário. Essa é a minha biografia. Sim, certo, então. Erson, né, então começando as perguntas propriamente dito, a gente, né, você falou, né, que a gente vive num período de barbárie, né? Eu concordo com essa análise, né? E hoje, por exemplo, alcançamos a triste meta de mais de 3 mil mortos por dia, né, por conta da Covid-19. E para mim, isso coloca a necessidade de se enfrentar contra esse governo da extrema-direita, né? Mas a gente tem um problema aí, Erson, na minha avaliação. Quero ver se você concorda comigo. Que é o fato, né, de ter uma briga, uma disputa política entre os setores de cima, né, numa linguagem marxista, entre os setores burgueses, onde várias frações da burguesia se enfrentam entre si, né,
como, por exemplo, o Dória e o próprio Bolsonaro, é o exemplo mais clássico disso. Como que a esquerda deve se posicionar, se enfrentar na luta contra a extrema-direita? Como buscar uma postura de independência de classe, na sua opinião? O ponto de partida é reconhecer que a barbárie que estamos vivendo, a pandemia apenas aprofunda essa barbárie. Ela já existe, não é? Ela eleva a um grau assim, extraordinário nos últimos tempos. E que essa barbárie não se deve a este ou aquele governo. Ela se deve às leis econômicas do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo está em desintegração no mundo inteiro. E ele, no seu processo de desintegração, ele atinge diretamente as massas, em particular o proletariado. Então, veja que vem uma pandemia como essa e a burguesia se mostra incapaz de defender os explorados. Então, veja, o ponto de partida é ver o caráter de classe do problema, e não certamente deste ou daquele governo. Agora, uma vez que você reconhece o fundo de classe, é necessário, então, entender as políticas. Quais foram as políticas que os governos desenvolveram? Por isso que nós vamos ver uma divisão entre o governo central, representado por Bolsonaro, e os governadores, que são aliados à resistência que o Dória tem feito ao governo central. Agora, tanto Dória quanto Bolsonaro são responsáveis por essa barbárie. O que não dá para aceitar, e o que as correntes têm feito, é fazer uma distinção. Bolsonaro é responsável por tudo e ninguém mais é responsável. É como se o Bolsonaro não fosse expressão da burguesia. Se ele não tivesse surgido como governo, né, nas condições em que a burguesia precisava dele. Não é? Então, a resposta é a luta pela independência de classe, diante das variações, diante das mais diversas manifestações das frações da burguesia, que são manifestações que estão concentradas no choque entre Bolsonaro e Dória. Agora, veja, esse é o ponto de partida. Como as correntes e todos devem se manifestar? Devem constituir uma frente única em defesa de um plano de reivindicação dos explorados e não se subordinar à política burguesa do isolamento social. O que o Power demonstrou durante esse período é que o fato de se concentrar toda a responsabilidade do Bolsonaro e livrar a responsabilidade da burguesia, a responsabilidade dos governadores, se criou uma ilusão de que era possível defender as massas seguindo a política burguesa do isolamento social. Então, essa foi a posição originária do POR. Sim. E nesse sentido, caberia questionar, por exemplo, que a esquerda deveria, pelo menos, adotar uma postura mais anticapitalista e contra esse sistema? Sim, esse é o problema, veja. Porque quando você tem uma crise de tal profundidade, né, objetivamente, vem à luz do dia as tarefas históricas. Não vai se solucionar absolutamente nada com relação à barbárie capitalista se não for lutando pelo programa da Revolução Proletária. O programa que tem como estratégia a ditadura do proletariado. Então, veja, o que acontece com as correntes é que, via de regra, elas desconhecem esse programa. Elas não seguiam por esse programa
para responder às questões particulares. E não tem como responder a essa ou aquela manifestação da pandemia, combinada com a crise econômica, se não se responder através do programa revolucionário. Então, ao tentar fazer respostas específicas, inclusive eu ouvi uma das debatedoras do seu programa, né, respondendo uma questão parecida, e dizendo, olha, o governo não faz isso, não faz aquilo, deveria ter mais proteção, devia ter lugar para as escolas, devia ter... Esse devia, né, não responde à raiz do problema. Porque a raiz do problema vem da pergunta, por que a burguesia não tem como proteger as massas? Ela não protegeu as massas, nem aqui no Brasil e nem em outro lugar do mundo. Nós vimos que os Estados Unidos, a maior potência, né, foi violenta a pandemia. Não é? E vemos na Itália, vemos em toda a Europa ocidental, a crise profunda que também abateu. Por quê? Porque se trata, veja, de uma crise estrutural do capitalismo. E isso só se responde com o programa da Revolução Proletária. Esse é o problema geral. Sim. Então, agora me veio em mente, o Erso, né? Aquela frase do Trotsky, né? Se o capitalismo não consegue responder às suas próprias contradições, então ele que morra. Então, essa frase hoje é bastante atual, né? Sim, porque, veja, no momento das grandes crises que as leis históricas e as leis econômicas se manifestam com total clareza. Quer dizer, nos momentos pacíficos, nos momentos de crescimento econômico, essas leis parecem que não existem. Mas nas crises elas indicam que o capitalismo está esgotado. E ele está tão esgotado a ponto da ciência, a ponto da tecnologia, ao ponto da vacina ser controlada por um punhado de monopólios e que está barrando a vacinação no mundo. Hoje não é o problema da vacina. A vacina já tem... São muitas vacinas, muito mais que as 6 que estão dominando. Até Cuba tem sua vacina. Não é? E, no entanto, por que tem todo esse bloqueio? Porque são os interesses econômicos, são os lucros, é o controle político, a geopolítica do mundo. Não é? Então, você vê que isso está mostrando o esgotamento do capitalismo. Não é? Agora, nós sofremos uma crise de direção. Houve um grande retrocesso das conquistas do proletariado do século XX. As revoluções que foram onde houve a restauração do capitalismo, provocou uma grande retrocesso e vivemos uma crise de direção. Agora, não se pode se ocultar por trás da crise de direção e não defender o programa da Revolução Proletária. Era hora de todas as correntes que se falam, reivindicam do marxismo, fazer uma grande frente em defesa do programa de reivindicações elementares das massas sob a estratégia revolucionária do proletariado. Mas isso não está acontecendo. Sim. Erson, né, você falou da questão da vacina, né? Isso está em pauta também nas perguntas. Eu queria que você falasse, então, qual que é o programa, né, da Revolução Proletária, o programa do POR, né, em torno da questão da vacina. Qual que é o que a gente tem que lutar? O ponto de partida é o reconhecimento que a vacinação, que é a única solução que vai, de fato, retardar ou vai bloquear, não digo resolver, porque essas pandemias não se resolvem dessa maneira, não é? Porque isso tem a ver com todo o problema da pobreza, da miséria, da fome que abarca o mundo. Mas o ponto de partida é entender que os monopólios
E os conflitos mundiais estão gerando uma guerra comercial em torno das vacinas. Esse é o ponto de partida. Porque não adianta reclamar do Bolsonaro que está atrasado as vacinas e que dizer que o Dória está fazendo o maior esforço para ter vacina, né? E que o Bolsonaro ele bloqueia as vacinas, quando, na verdade, também o bloqueio começa os Estados Unidos comprando todos os lotes da vacina. Começa, por exemplo, a luta, a guerra comercial com a China, né, impedindo que a vacina da China entre na Europa. E agora fazendo uma frente, estão tentando fazer uma frente para evitar que na Ásia a China continua progredindo utilizando a vacina. E o mesmo acontece com a vacina da Rússia. Não é? Então, veja, esse é o problema. Tem que haver uma luta para derrotar o domínio imperialista. Isto, com que as massas vão entender? É mostrar para elas que os monopólios estão barrando o desenvolvimento da vacina. E como é que os monopólios estão... Qual a posição diante dos monopólios? A expropriação dos monopólios. Mas começa pela expropriação dos monopólios? Pode ser que não. Por onde pode começar? Por exemplo, pela quebra das patentes das vacinas. Mas não adianta só a patente da vacina. Precisa ver que, por exemplo, a Anvisa, né? A Anvisa está subordinada aos interesses econômicos. Ela é um elemento que bloqueia. Bom, temos que responder ao problema da Anvisa. Mas veja, o Butantan de um lado e a Fiocruz de outro também tem uma divisão, está expressando uma divisão. Então tem que haver uma centralização, né, de todo um esforço que implica intervenção do Estado para que, de fato, quebre o poder dos monopólios. Aí vem a grande questão estratégica. Que governo vai fazer isso? O governo que está aí não vai fazer. Então, há que lutar pelo governo operário e camponês. Há que ter claro para as massas que somente o proletariado organizado, lutando pelo poder, vai encontrar uma resposta, de fato, que solucione a mortandade que aí está. Então, veja, não tem uma resposta fácil. Não tem uma fórmula. É preciso lutar por um programa. E não adianta lançar a palavra isolada, que eu vejo corrente lançar a palavra isolada. Eu não vou citar nomes, porque não estão aqui para debater, certo? Mas lança a palavra isolada de quebra da patente. Mas como vai se quebrar a patente? Só se quebra a patente se tiver um movimento poderoso da classe operária, e para ter um movimento poderoso ela tem que ter uma organização revolucionária, o que não está tendo. Então, corrente sindical, o sindicalismo todo se mostrou completamente incapaz de fazer a defesa da vacina universal a todos, que deve começar pelos pobres, deve ser pelos miseráveis, pelas favelas, que deve começar por aí. Não é? Então, a resposta da vacina é parte de um programa revolucionário. Não tem resposta específica à vacina. É um equívoco. Não é? E só serve, às vezes, as bandeiras são jogadas dessa maneira, que só serve para as disputas políticas. Que o pessoal fala que não é só o Bolsonaro e o Dória que estão, e o PT que estão voltados para 2023, para as eleições. As correntes esquerdas também estão atrás. Esse é o problema. Sim. Ainda nessa questão da esquerda, então, assim, um dos grandes problemas, pode-se dizer assim, né, essa lógica que a esquerda vai adotar, principalmente agora, né, que o Lula, digamos assim, entre aspas, né, reentrou, né, no cenário político, né? Então a esquerda vai, na sua opinião, vai adotar uma estratégia de digamos assim, entre aspas, derrotar o Bolsonaro na urna, sendo que a gente sabe que não se derrota a extrema-direita na urna. Não, veja, o Lula é apenas um fator nessa crise. Ele não desencadeia nada. Né? Inclusive, você vê que o Supremo, o Fachin, tomou aquela decisão em função da crise na burguesia.
Não é? Não foi uma conquista do PT, não foi uma conquista de luta do PT. Não é? Foi uma divisão na burguesia que liberou Lula. Não é? Inclusive está liberando outros governadores, como Aécio Neves, que já não tem mais seu processo, né? E assim por diante. Então, veja, o Lula é apenas um fator aqui. Ele em si não desencadeia esse processo. O que tem que verificar é o problema anterior ao aparecimento do Lula, que levou as correntes de esquerda a se paralisar diante da pandemia. Todas as correntes se refugiaram no mundo virtual. Olha, estava havendo demissão em massa, fechamento da Ford, a greve da Renault, né? A greve dos Correios. Então, esses movimentos foram todos isolados, né? E perdeu-se uma oportunidade de recuperar o terreno da iniciativa política. Porque se a classe operária não tem iniciativa política, ela vai ficar subordinada às iniciativas políticas da burguesia, seja qual for. Seja do Bolsonaro, seja do Dória, seja da frente de governadores. E o que vai acontecer na eleição também passa por aí. Então, veja, eu vejo que as bandeiras, por exemplo, se coloca a bandeira do fora Bolsonaro e impeachment, né? E isso aí, uma hora levanta a bandeira, outra abaixa a bandeira, né? Dependendo da circunstância, né? E que setores da burguesia estão pelo impeachment, né? Então, eu vejo que o que acontece às vezes com as correntes que se reivindicam, inclusive se reivindicam do socialismo, né? O que se passou com elas? É que elas não entenderam o fundamento de classe da luta contra a pandemia. Eles não entenderam. Ou não quiseram entender. Por exemplo, o isolamento social era visível que teria que estar subordinado a uma política burguesa. Não tem isolamento social como ciência. Isso é uma besteira. O isolamento social só é aplicado em função de uma política e de interesses econômicos. O negacionismo de Bolsonaro, não é? De onde vem o negacionismo de Bolsonaro? Todo mundo está achando que vem lá do obscurantismo dele, né, sobre a Terra plana e aquelas coisas todas. Não é isso? Né? Não, esse não é a essência. O obscurantismo dele vem em razão das divisões econômicas, das lutas econômicas, do resultado econômico da pandemia. Então, veja, o que as correntes não entenderam, ou que não quiseram entender? Que havia que afirmar com toda clareza que o isolamento social não defenderia as massas e que era preciso reagir terminantemente às consequências econômicas do isolamento social. Quais foram as consequências econômicas para os explorados do isolamento social? Demissão em massa. Aplicação da 936. Todo mundo ficou calado diante da 936. As direções sindicais fizeram assembleias virtuais para aplicar a 936. Agora mesmo, a CUT e outras centrais estavam defendendo o lockdown e que se reedite a 936. Isso é bem claro na própria declaração do Sindicato Metalúrgico do ABC. E onde estavam as correntes para fazer uma frente revolucionária contra subordinar os explorados em torno da política burguesa de isolamento social? Onde estavam? Não, eles estavam todos perdidos atrás do isolamento social. Professor, eu tenho, na verdade, Erson, inclusive uma pequena provocação para você, né? Mas pode fazer, quantos quiser. No bom sentido, né? Não, pode fazer. A gente tem, né, uma greve, a gente tem uma luta dos professores, né, que não pode bem chamar uma greve, dos professores, né, pela aula remota, pela aula do ensino remoto, e contra a aula presencial por conta, né, dessa situação, dessa crise toda que nós estamos vivendo,
né? Você falou dessa política de isolamento social e tudo mais, e queira ou não queira, última instância, o que os professores estão pedindo é que eles fiquem em casa trabalhando de uma maneira Sim. segura, né? Então, eu sei que o POR tá presente em algumas categorias, como os professores do Estado de São Paulo. Sim. O que o POR tem para oferecer para esses professores? Sim. Como eu disse para você logo no início, sempre você tem que partir do problema geral e não da particularidade deste ou daquele problema. Qual o problema geral? Que os professores sofreram um isolamento social à parte de outros setores da classe operária e dos trabalhadores, primeiro. Segundo, metade da população teve que trabalhar durante todo o período. O isolamento social foi extremamente parcial. E o que fez o Sindicato dos Professores? Fez uma campanha geral? Procurou unir a defesa dos professores com a defesa dos operários, com a defesa... Procurou fazer? Não. Eles foram na defesa corporativa do isolamento social. Para nós aqui sofremos risco. Temos que ter a vacina em primeiro lugar, que agora o governo vai presentear. Bom, e por que o entregador de pizza, por que a balconista, por que o operário está indo para a fábrica? É diferente. Qual é a diferença? Então, veja, o que nós falamos é que essa greve sanitária, que na verdade não é uma greve, só é greve quando você está trabalhando e você para. Mas se você está fora da produção, você está fora do teu trabalho, o que tem é um boicote. Para se caracterizar corretamente o movimento. O sindicato diz assim, nós vamos fazer um boicote à decisão do governo de voltar às aulas. Por que eles não falam assim? Porque o boicote é uma ação política. Não responderam como uma ação política. Porque greve não existe. Tanto é que fracassou. Né? O POR criticou, foi contra que se decida pelos meios virtuais. Deveria convocar a assembleia presencial e organizar movimento. E movimento que se votasse a todos os trabalhadores que estão sofrendo com a pandemia. Não só os professores, não é só a escola que é perigosa. Veja, 4.000 e poucos operários foram contaminados na Fox. Então, veja, se você tem um problema geral, você tem que responder com a política geral da classe operária. Não é com a política de classe média. Não é responder aos interesses de um setor de trabalhador. Então, o POR formulou essa posição. Mas o POR assumiu o boicote e fez inteirinho, o Guilherme. Todos nós assumimos. Por quê? Porque nós falamos assim, mesmo que nós estejamos contra, nós temos que assumir e lutar para que vença. Foi isso que nós fizemos. Sim. Essa foi a posição que diferenciou de todas as correntes. E aí você vem assim, aí vem a questão. Mas como convocar assembleias se está todo mundo com medo? Como convocar assembleias se existe um isolamento social? Aí é que está. As assembleias e a organização de luta quebram o isolamento burguês, choca com a política burguesa do isolamento social. Mas nenhuma corrente quer se chocar por aí. Não quer fazer esse enfrentamento. Aí você fala, mas os professores poderiam não ir na assembleia. Mas eu só vou saber se eu convocar. Se eu não convocar, eu não sei. Se eu não trabalhar para elevar a consciência política, eu não sei. Então, na verdade, todos se adaptaram. Veja o lockdown que vai ter amanhã. A CUT, toda a central, falaram, vamos fazer lockdown, mas nada de ir nas ruas, nada de fazer piquetes. Não se trata de greve. Por quê? Porque todos não querem se chocar com a política burguesa de isolamento social, como se ela fosse a salvação da classe operária. Veja,
Eu vejo você, eu, todo mundo assiste aí o noticiário e vê a quantidade de especialistas falando, olha, sem o isolamento você não interrompe a transmissão. Isso é verdade ou não é? É verdade. Está provado cientificamente. Só que os cientistas nunca perguntam assim, por que, que o poder econômico não permite? Eles não perguntam nunca isso. Nunca pergunta por que que vai, como que vai fazer um isolamento desse se os assalariados estão perdendo emprego, estão perdendo salário. Como que vai resolver esse problema? Ninguém pensa nisso. Então, veja, o movimento operário, o movimento sindical e a sua direção sindical, eles se subordinaram às iniciativas da burguesia. E os professores é parte desse processo. Não está isolado desse processo. Sim. Ô, Erson, mais uma pergunta, né? Agora eu estive pensando aqui. Hoje, né, conforme eu falei no começo da nossa entrevista, morreram mais de 3 mil pessoas por conta né, por conta da pandemia, né? E também, né, e cada dia mais esse número parece que aumenta, né? A gente tem todo um esquema, né, como você muito bem falou, que atrasa, né, as vacinas, né? E o vírus, né, não espera a vacina chegar. Então a gente, assim, então eu pergunto para você, além da questão da vacina, qual é o outro programa, né? Qual é as outras reivindicações que o POR luta, né, para assim, de médio prazo para contenção do vírus? Porque a gente tem que, de uma maneira ou outra, tentar impedir, primeiramente, com que as pessoas morram. Né? Assim, é algo que eu acho fantástico. Sim, essa é a pergunta que o Dória faz ao Bolsonaro também. Não é? O que nós temos que fazer para salvar a vida? Aí vem os cientistas, o que temos que fazer para resolver vida? Bom, qual é a solução que eles têm? Isolamento social. Aí nós falamos, muito bem, isolamento social é uma medida científica. Mas vocês podem aplicar? Não podem aplicar. Porque vocês estão determinados pelo poder econômico. O poder econômico dita. Você acabou de ver a carta agora dos banqueiros, não é isso? Uhum. A parte do banqueiro, que é as vacinas. Não é? Claro, porque também é interesse do imperialismo e por esse caminho que eles estão controlando a vacina. Os banqueiros falam isso, aí todo mundo fala, agora está tendo uma oposição ao Bolsonaro. Agora, se esquece que o Bolsonaro se apoia numa massa de pequenos comerciantes. É daí que o Bolsonaro tira a sua política, a sua força. Por quê? Porque eles estão quebrando os pequenos. E quando os pequenos saem às ruas e falam que estão contra o isolamento, a primeira coisa que vem e fala que é o negacionismo. Mas não existe negacionismo se não existem razões econômicas. A razão econômica desse conflito é exatamente porque bares estão quebrando, lojas estão quebrando, etc. E essa pequena burguesia, essa classe média ligada a esses negócios, não é? Sente que o peso da crise recai sobre ela também. Então, isso cria uma divisão enorme dentro do país. Aí você pergunta, mas o que o propõe para solucionar? Nós não temos resposta para solucionar, a não ser que nós estivéssemos no poder. Se você estiver no poder, que é o governo camponês, ia dizer a solução é expropriar a burguesia e reunir todas as condições. O país tem recursos materiais. O país tem recursos científicos. Acho que isso tá bem claro. Todo mundo fala que o Brasil é um país que tem um sistema de vacinação mais avançado do mundo. É verdade, não é? Uhum. No entanto, está em pedaços. Então,
Você pode fazer as reivindicações, não é? Desenvolver as reivindicações que seja um plano de defesa da vida das massas. Por onde começa esse plano de defesa das massas? Nenhuma demissão, nenhuma redução de salário, estabilidade no emprego durante toda a pandemia. Tá. Aí alguém fala, mas como você vai defender isso se o isolamento social implica necessariamente e que se faça demissão, papapá, papapá. Você está vendo a armadilha que existe aí? E o que as correntes estão falando para salvar a vida? Vamos fazer o isolamento social. E a sua pergunta é querendo me levar a essa resposta. Não, mas assim, mas precisa ter um programa, né, que se contrapõe, então, ao isolamento social. O programa é organizar as massas por suas necessidades agora. Você viu o fechamento da Ford? Eu vi. Você viu alguma corrente lutar contra o fechamento da Ford? Uhum. Você viu? Não. Responda para mim. Na prática, você viu? Não. Não, ninguém. Quem foi às assembleias? Quem foi às portas das fábricas? O POR. Por quê? Porque nós falamos assim, nós não vamos dissolver nossa organização e não vamos deixar de fazer nosso trabalho presencial. Todos voltaram a esse sentido. Eu vi aí uma entrevistada sua, também não cito o nome, né? A entrevistada falou, olha, porque teve resistência de professores de não sei o quê, não citou nada do movimento operário. E veja, sabe o que aconteceu? Nós tivemos uma grande derrota do movimento operário. Essa é a verdade. Uma derrota porque as direções da CUT, da Força Sindical, da CTB, todas as direções se submeteram à política burguesa do isolamento social e disseram nenhuma manifestação prática, nenhuma manifestação de rua. Vamos todos ficar em casa. Ficar em casa é aceitar colocar a corda no pescoço dos operários. Lércio, e a questão dos testes? Bom, os testes, que façam os testes. Agora, por que não fazem os testes? Essa é a pergunta. Por causa dos interesses econômicos. Né? Veja as empresas que estão interessadas nas máscaras. Elas fazem campanha pelas máscaras. Estão interessadas em vender muita máscara. Então, você vê que as respostas que vêm da burguesia não acham uma contraposição da classe operária. Então, a luta, você fala qual é a resposta do POR? A resposta do POR é a luta política, para organizar um movimento de resistir a toda forma de ataque. As mortes recaem sobre a maioria oprimida. Então, nós falamos assim, bom, por que os hospitais particulares não são estatizados imediatamente e colocados sob o controle da SUS? Seria uma forma, seria uma medida. O POR fala isso. Mas como vamos fazer? Depende da força da classe operária. E onde está a força da classe operária? Está retraída, está controlada. Os operários estão sendo demitidos. A Volkswagen, que está fazendo o lockdown agora, há pouco tempo atrás fez uma demissão de 5 mil, com acordo da direção do sindicato metalúrgico. Está vendo? Então, a classe operária entrou nessa pandemia com uma direção que desarmou ela ideologicamente, desarmou ela politicamente e desarmou organizativamente. Então, estamos à mercê de quem? Da briga entre Bolsonaro e o Dória. Estão todos à mercê disso daí. Lércio, então eu queria que você falasse um pouco mais como que você, principalmente para o leitor, né, para o telespectador, que não conhece o POR, né? Queria que você falasse, né, como que o POR enxerga essa disputa, né, entre Dória e Bolsonaro. Bom, essa é uma disputa, veja, que tem sua origem no golpe de Estado. Aqui houve um golpe de Estado que derrubou o governo Dilma Rousseff
se estabeleceu um governo de transição que foi uma ditadura civil de Temer, e a vitória de Bolsonaro, que vem como consequência desse processo. Então, veja, Dória apoiou Bolsonaro, certo? Dória foi um homem de Bolsonaro. Bom, ocorre que a política que o Bolsonaro vem praticando, e antes da pandemia, porque a briga deles não é com a pandemia. A briga deles é anterior. Não é? Então, você vai ver que essas contradições na política burguesa levou a esse aprofundar esse conflito. Então, Dória aparece como campeão do isolamento social e o Bolsonaro como campeão do negacionismo. Dória é o campeão da vacina e ele é o campeão da antivacina. Então, se criou esse campo de disputa interburguesa. E esse campo de disputa burguesa, as correntes se perdem aí dentro. Elas se diluem nesse conflito, porque não tem uma política independente da classe operária. Bom, agora vem o Lula e deu uma desorganizada nas possibilidades de como solucionar a questão de Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi apoiado pela burguesia, teve apoio de todos os setores da burguesia. Porque todos acreditavam que o seu ministro, né, da economia, o seu ministro, iria fazer uma política de avanço das contrarreformas. Esse campo das contrarreformas, de repente, começou a sentir os obstáculos que vinham da crise econômica e a crise pandêmica, então, explodiu. Hoje, setores importantes da burguesia querem se desfazer do Bolsonaro. E não sabe como. Porque não pode se fazer do Bolsonaro através do Lula. Eles precisavam fazer do Bolsonaro através de um candidato, não é, que pudesse ser um candidato que pudesse fazer frente ao Bolsonaro e eclipsar o Lula. Mas isso eles não estão conseguindo. Por quê? Porque toda a experiência das massas com o PSDB, com o DEM, com o MDB, foram desastrosas nos estados, nos municípios e na federação. Esse é o quadro que está colocado. O problema, veja, é como continuar a luta pela independência de classe do proletariado. Como não se subordinar a esses choques, né? Como não se subordinar a essas pressões que vêm do chamado antibolsonarismo. De repente, o antibolsonarismo, no campo do antibolsonarismo, está o capital financeiro. A carta que você viu, com a Mino Fraga, etc., todos os representantes. De repente, no antibolsonarismo está a Rede Globo, está o Jornal Estado de São Paulo. Então, esse campo do antibolsonarismo é extremamente minado. E a corrente se mete aí dentro. Por quê? E o Power explicou isso. Se existe um responsável pela permanência do Bolsonaro no poder, são as direções sindicais e o próprio PT. E os seus aliados. Porque ao não organizar a classe operária no campo da independência contra as medidas do governo Bolsonaro e contra as medidas do Dória, ao não organizar isso, eles permitiram que a disputa interburguesa permanecesse isenta da ação da luta de classes. Eles são muito responsáveis. A bandeira de abaixo, o Bolsonaro de abaixo eles não falam, de fora Bolsonaro, etc., é uma cortina de fumaça. Oculta a responsabilidade deles, das correntes. Essa é a posição do POR. Sim.
Você falou da questão das demissões, né? E eu acho bastante importante que você fale novamente para o telespectador que ainda não conhece o POR, né? Qual que é a importância de se lutar contra as demissões? Porque além da pandemia, né, o trabalhador vive com o fantasma da fome, né? Com o fantasma de ser demitido, né? O fantasma de qual que é a importância de se lutar contra as demissões? É, veja que lutar contra a demissão, não importa que situação seja. Com pandemia, sem pandemia, em época de crescimento econômico, qualquer que seja o momento, a luta pelos empregos, ela está na base do programa de defesa da classe operária e dos demais assalariados. Porque o emprego é a fonte de existência dos oprimidos, né? Os operários vendem sua força de trabalho aos capitalistas por um salário para sobreviver. Se os operários não têm como vender sua força de trabalho para os capitalistas, ele vai para o subemprego. E do subemprego, na melhor das hipóteses, porque parte da juventude vai para a criminalidade, você sabe disso. Não é? Então, vem a miséria que se amplia. Você sabe que a força de trabalho no Brasil é uma força de trabalho que sempre teve alto índice de desemprego, a força de trabalho. E um alto índice de subemprego. Então, essa gente toda fica falando, é preciso um programa econômico para criar renda e emprego. São tudo falácias, são tudo palavreados, são tudo mentiras. Porque só a classe operária pode lutar pelos seus empregos. Nenhum governo vai resolver o problema do desemprego, porque ele é estrutural do capitalismo. E ainda mais nessa crise profunda que se abriu desde 2008. Então, a luta pelos empregos, ela é a essência, está na essência do programa revolucionário. Veja, o problema do desemprego não diz respeito só à pandemia. Veja, a crise começou em 2014, que caiu o PIB, que chegou a 0,5, não é? E depois os 2 anos de recessão, 2015, 2016, foram milhões de demitidos. Você viu algum movimento em defesa dos empregos? Você viu os sindicatos fazerem assembleias para defender os empregos? Você viu as centrais se unirem em defesa, não, nós defendemos a estabilidade, nós defendemos a redução da jornada sem reduzir os salários. Eu nem vou falar da escola móvel das horas de trabalho, porque seria o radicalismo trotskista, né? Mas basta a bandeira. Essa bandeira de redução da jornada sem reduzir o salário, ela é histórica do sindicalismo. A CUT estabelecia essa, inclusive dizia, né, que o salário devia ser calculado, o salário mínimo pelo Diese. Todos abandonaram tudo isso. Não existe mais. Então, ninguém lutou pelo emprego na recessão. Veio o governo Temer. Você viu alguém fazer defesa dos empregos? Não, ninguém fez defesa dos empregos. E as demissões continuaram. E agora ela persiste na pandemia. A pandemia apenas agravou esse quadro. Então, o que nós estamos vendo é uma grande política de conciliação de classes no movimento operário, no movimento sindical, e que as esquerdas se deixam arrastar. Veja, a Conlutas nunca fez uma campanha séria nacional pelos empregos. E foi a central que nasceu para se opor à política de coração da CUT. E todos eles acabam de joelhos. Então, veja, esse é um ponto muito sério. Olha o fechamento da Ford, Guilherme. 3 fábricas fechadas. Não teve uma campanha séria. As correntes se omitiram. Nós acompanhamos todas as assembleias em Taubaté, tivemos presente com o boletim Passa Classe e vimos como ninguém fez nada. Quando fechou a Ford no ABC, foi em 1999, não foi? Olha lá, na greve da Ford.
Nós lutamos lá, nós chegamos a ser, a direção sindical fez uns bate-paus e arrancava o boletim da nossa mão, Guilherme. Não tinha ninguém para estar lá junto. Agora, nas 5.000 demissões na Volkswagen, nós tínhamos que colocar o boletim nossa classe no gradil, para os operários virem lá buscar, porque estava tudo fechado, não deixava entrar. Olha que drama. Se você quer falar sobre os problemas, você tem que começar pela classe operária. Essas correntes que ficam falando, teve uma resistência de professor aqui, o centro da saúde ali, uma resistência lá na USP, no movimento da USP, saiu vitorioso. Quem conversa? Conversa mole de esquerda. A classe operária está saindo derrotada, profundamente derrotada, devido à política de coração de classes das direções. Não é devido à força do Bolsonaro. Isso é conversa também. Não é? Então, é muito séria. Essa pergunta talvez seja a melhor dessa entrevista. Está com a palavra. Sim. Aí, o Erson, né? Aí tem a questão do impeachment, né? Você falou um pouco, queria que você aprofundasse, né? Impeachment, você tira o Bolsonaro, mas você coloca o Mourão. A gente não teria um problema maior, né? Não querendo cair na lógica do mal menor, né? Mas a gente não teria um pepino na nossa mão? Você sabe que, aí eu vou citar agora, porque é bem público, você sabe que o PSTU e a Condutas, para resolver esse problema, eles falam fora Bolsonaro e fora Mourão, não é isso? Sim. Então, eles querem criar uma variante, assim, vamos nos proteger, né, da história. Mas o problema do impeachment é que ele é um instrumento do Estado burguês para solucionar as crises de governo. Por isso que o impeachment é um instrumento antidemocrático. O POR não defende o impeachment. Ou você tem a bandeira de derrubar esse governo com as massas na rua, organizado na sua organização, ou você luta para derrubar o governo pela força das massas, ou então você vai subordinar as lutas parlamentares. A barreira do impeachment tem que ser rejeitada. O POR rejeita. E vejo que setores enormes da burguesia querem o impeachment. O que eles não querem é que o governo caia pela ação das massas. Mas o impeachment, se for pela lei, olha, o impeachment foi um fator de golpe do Estado contra a Dilma e o PT. Como é que eles não viram isso? Eles falam, houve um golpe de Estado. Não falam isso? Todo mundo fala. O PT não fala que foi vítima de um golpe de Estado? Fala. Só que ele não fala que o impeachment foi um instrumento antidemocrático. Qual foi o meio de se aplicar o golpe de Estado? O meio institucional. Então, o POR rechaça. Se é para levantar a bandeira, é abaixo o governo Bolsonaro. Mas, para isso, tem que haver movimento. Tem que amadurecer a luta política das massas. Senão também é uma bandeira vazia. Puramente propagandista. No momento, agora, olha o meu pleonasmo, momento agora, né? Olha o pleonasmo. Né? No momento, trata-se de como recuperar as forças da classe operária golpeadas pela crise econômica, pela crise sanitária e pela política de conciliação de classe da burocracia. Essa é a tarefa. Se não se faz isso, continua as manobras burguesas, as crises, os choques, e pode ir até para o impeachment de Bolsonaro, porque não é bem provável isso. Né? Enquanto as Forças Armadas estiverem lá apoiando o governo, difícil que o Congresso vá se lançar a um impeachment. Então, acaba sendo uma bandeira propagandística para as eleições. Não tem valor prático.
essa bandeira. Essa é a posição nossa. Sim. Ô, Erson, né? Agora, na verdade, né? Essa questionário de entrevista, tô fazendo um mesmo questionário para todo mundo responder, né? E para fazer de forma mais democrática possível, né, nesse debate. Mas eu vou fugir um pouquinho desse questionário, porque quando eu fiz a entrevista para agora, algumas coisas, né, mudaram, né? E acho que seria importante dar uma atualizada. E uma dessas coisas que eu quero perguntar, atualizando a discussão, né, é que alguns analistas, inclusive os analistas burgueses, estão, né, prevendo a possibilidade que exista grandes revoltas no Brasil, né? Inclusive luta de classes. Eu vi um discurso, né, do Bolsonaro, uma coisa me chamou a atenção, né? Ele fala assim: por que a gente tem que impedir que tenha saque de supermercado, tem que impedir que as pessoas passam fome, desemprego, e tem que impedir que tenha greve e tem que impedir que tenha piquete? Essas duas Sim. palavras me chamam, no final isso me chamou bastante atenção, né? O PAR acredita que por conta dessa enorme crise que o Brasil está passando, pelo menos nos meus 30 anos, eu acho que eu nunca vi uma coisa igual a que nós estamos vivendo. O PAR acredita que possa estourar um grande ascenso no Brasil, possa estourar revoltas no Brasil no próximo período, por conta da crise sanitária, por conta da crise econômica? Sim, veja, essa pergunta não é muito fácil de responder, né? Porque existem elementos contraditórios na sua resposta. O primeiro aqui, se for do ponto de vista do crescimento da miséria, do desemprego, do subemprego, estão aí os elementos para uma revolta. E nós temos experiência isso no Brasil. No período do Dias Sarney, havia esses movimentos populares de invadir os supermercados, né? De fazer movimentos populares pela comida, hein? Não é? Que foram movimentos espontâneos muitas vezes, mas em parte tinha o PCdoB no seu interior, tinha os movimentos, o PT, tinha um movimento que vinha de resistência lá à ditadura militar. Não é? Então, nós tivemos essa experiência no Brasil. Essa experiência pode se repetir, não da mesma maneira, mas pode aparecer. Então, esse é um dado da questão. Outro dado da questão é que o movimento organizado da classe operária está extremamente golpeado. A classe operária foi duramente atingida com as traições. Foram inúmeras as traições. Você teve a traição da Ford agora, você teve a traição da Volkswagen, da demissão de 5 mil, você teve a traição da Ford em 1999, você teve aí as traições na greve dos Correios, na greve dos petroleiros. Você tem uma quantidade de traição que golpeia politicamente a classe operária. E também a classe operária está muito debilitada com as mortes, com as tragédias, etc. Então, esse é outro fator negativo, né? Que, vamos dizer assim, aparece a forma da contradição sobre essa possibilidade. Então, o que se tem que observar é que se as tendências de luta vão aparecer no seio da classe operária, as tendências de luta no seio da classe operária é o grande indicador para a organização dos movimentos. E com isso, vai se chocar com as posições da burocracia.
Porque toda a burocracia agora vai canalizar esses instintos, essas revoltas, para as eleições em 2023. 2023 é um canal por onde toda essa panela de pressão vai procurar soltar parte do seu gás, parte de sua pressão. Então, as possibilidades, os elementos objetivos para grandes mobilizações, eles estão dados. Mas os elementos da direção e das experiências estão em conflito com essa tendência objetiva. O que o POR faz? O POR procura identificar essa tendência constantemente e desenvolver as reivindicações que expressem essa tendência. Você sabe que saque em supermercado é desespero das massas. Não é movimento organizado. E nós lutamos para fazer movimentos organizados. E quando tem saques, nós vamos procurar organizá-los no movimento organizado, quer dizer, traduzi-lo na forma do movimento organizado. Então, essa é a nossa avaliação. Sim. Você citou muito, né, a esquerda de um modo geral, né? Você falou, né, algumas debilidades da esquerda, falando por que a esquerda, né, não está cumprindo o papel dela, né, de organizar as massas, organizar os trabalhadores. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, tentar, né, buscar, né, como o marxismo faz, né, buscar a raiz da questão, né? O que acontece com a nossa esquerda, com a esquerda brasileira? Porque às vezes eu sinto, vou falar uma coisa, vou fazer um desabafo que eu falo inclusive para alguns sindicalistas que já passaram aqui no canal Mesa de Debates, que às vezes eu sinto, Erson, que o Brasil está pegando fogo, né? E a esquerda está meio que de braços atados, né? Tipo, olha a situação, quase 300 mil mortos por dia, total, né? Então, às vezes eu sinto assim que, assim, poxa, tá na hora da gente reagir, porque é uma situação triste, mas é uma situação revoltante também. O que acontece com a nossa esquerda? Bom, Guilherme, eu vou começar por um dado bem concreto, que é o seguinte. Não sei se você se recorda, quando a pandemia foi anunciada, havia estava convocado um ato nacional pelas centrais, não é? Isso em março. Não sei se foi 18 de março, 15 de março, por aí. Não estou lembrado, mas tudo bem. Pois é, havia essa convocação, estava a convocação. A posição das centrais foi a de desmarcar o ato. Dizer, olha, nós não vamos fazer ato porque temos que fazer o isolamento. Desmarcou o Dia Nacional no comecinho, quando estavam os primeiros sintomas da pandemia, e o governo, né, decretou a situação extraordinária que estava iniciando no Brasil. Eles desmarcaram o ato. As correntes todas se adaptaram a essa decisão. Nenhuma falou, não se desmarca esse ato. O POR disse, não se desmarca esse ato e transformamos em assembleias populares para aprovar um plano de resposta à crise que vem aí. Foi a posição do POR. Agora, de onde vem essa diferença? Vem se as correntes estão assentadas, de fato, no marxismo e, em especial, na doutrina da luta de classes. Esse é o problema. Ao se aceitar, ao levantar a manifestação, se colocou o destino das massas na mão da burguesia. É como se a classe operária, os explorados ou a classe média arruinada
não fossem capazes de ter uma resposta própria. O POR disse, não, é preciso ter uma resposta própria. Todas as correntes fugiram dessa colocação. Nenhuma. E eu, não, pelo menos, não conheço nenhum pronunciamento contra a não ser do POR. Nós dizemos, não, vamos manter a ato, vamos organizar. Temos que convocar as assembleias, temos que preparar para um grande tormenta que vem aí pela frente. Foi a posição do POR. Por quê? Porque a essência de uma crise como essa está em que ela é de classe, não é de ciência em primeiro lugar. Não é uma crise natural em primeiro lugar. Existe a crise natural, existe o problema da ciência, tudo existe. Mas o problema, antes de tudo, é um problema de classe. O POR falou. E nós temos que responder do ponto de vista de classe. Primeiro ponto. Segundo ponto. Veio a discussão sobre o isolamento social. O que o POR falou? O POR falou, olha, esse isolamento social é impossível de ser aplicado no capitalismo em decomposição. Esse isolamento social vai se dar através de uma política de isolamento social. É uma política burguesa de isolamento social. E nós não devemos nos subordinar à política burguesa de isolamento social, temos que ter uma linha própria. Temos que ter o nosso plano de reivindicação. Eu acabei de falar do emprego para você, que era uma das reivindicações, nenhuma demissão, não é? Fora a questão da saúde pública, toda ela. Então, essa caracterização de política burguesa de isolamento social, ela é marxista. E todas as correntes rejeitaram essa caracterização. Teve, olha, o jornal do Cogiola, me fugiu o nome agora, o jornal dele, tem uma nota crítica a nós dizendo que nós éramos negacionistas. Ridículo. Isso sem explicar nada. Não é? Não tem nada de negacionismo. E aqui a luta de classes é a essência. Então, o que acontece com as correntes? É que essas correntes, elas estão forjadas a partir dos reflexos da classe média. São correntes que se reivindicam do marxismo, mas estão enraizadas na pequena burguesia. E uma corrente mais enraizada na classe operária, que é o PSTU, ela sim, PSTU sim, tem sindicatos operários, eles aplicam uma política de pequena burguesia, da pequena burguesia para o trabalho operário. Então, veja, eles não forjaram um programa proletário para o Brasil. Não se constrói um partido marxista se não se tem um programa proletário, da revolução proletária. Essa gente tem medo de falar de ditadura do proletariado. Eles fogem da palavra. Proletariado virou só classe trabalhadora. Eles não conseguem distinguir, inclusive, a teoria marxista das classes. Não sabe que classe trabalhadora não é classe operária. Classe trabalhadora é ampla. Vem da classe operária, a classe média, a trabalhadores de serviços, a todos que não são proletários. Então, veja, o que acontece com a esquerda, com as suas variantes, com as suas distinções, que se deve fazer, é que elas não se colocaram a tarefa de construir o Partido Revolucionário sobre a base do programa da Revolução no Brasil. A segunda consideração é que isso tem implicação internacional, que não dá para desenvolver aqui, porque vou tomar muito tempo do seu programa. Sim, e como que vai surgir, né, na avaliação do POR, né? Agora vem uma dúvida minha, como que vai surgir na avaliação do POR esse partido operário da classe trabalhadora, esse partido revolucionário? Bom, nós entendemos que o processo histórico de formar o Partido Revolucionário começa por formar os quadros marxistas que dominam
a teoria e o programa. Isto não é fácil, porque tem muitos obstáculos no meio do caminho. Inclusive, as correntes de esquerda são obstáculos para construir o partido baseado no programa. Então, veja, esse partido, vinculado às tendências concretas da luta de classes, ele vai travar um embate ideológico, não só com a burguesia, mas com todo o setor da esquerda. E é nesse processo que vai se afirmando as teses programáticas do partido, e afirmando as teses programáticas do partido, vai se construindo esse partido. Porque há toda uma luta pelo programa. E as correntes não consideram isso. O abandono do marxismo vai se fazendo devagarzinho. E às vezes é imperceptível o abandono do marxismo. Até nas terminologias você vê o abandono. Sim. Erso, né? Então, quase finalizando, só mais 2 perguntas, né? Eu queria que você discutisse, falasse um pouco, né, do STF. Como que você enxerga o papel do STF nessa crise sanitária? Bem, o governo Bolsonaro, ele no momento em que ele se mostrou incapaz de liderar as frações da burguesia, inclusive os governadores, para o enfrentamento da pandemia, né, ele fortaleceu, né, uma cisão nas instituições do Estado. Hoje, existe quase que um governo paralelo ao Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro fala em estado de sítio, fala que eles estão querendo tirar a governabilidade dele. Por quê? Porque o STF, ao se aliar com os governadores na questão da pandemia, ele vai se alinhar com outros elementos, com outros conflitos com a política do governo. Por exemplo, a questão de armar a população. Essas medidas, né, todo reacionárias, acabam, então, alinhando certas instituições. E isso tem reflexo no Congresso Nacional. Você vê que o Congresso Nacional ele acabou de dar a maioria ao Bolsonaro, mas ele não consegue levar adiante uma política de maioria, não é, que não esteja em conflito com as demais instituições do Estado. Então, você está vendo que hoje o Supremo, quando ele fala que o Supremo está legislando, não é de hoje que fala isso, é bem anterior, mas isso se aprofundou. Então, você vê que é quase um governo paralelo ao de Bolsonaro, né? Então, eu vejo exatamente essas posições do Supremo como fruto da decomposição da democracia burguesa no Brasil, que é uma democracia oligárquica. Essa decomposição, ela tem no seu seio, gera no seu seio tendências golpistas, que é preciso observar como que essas tendências vão se desenvolver. Como a classe operária está toda parada, não tem movimento das massas, essas cisões elas ocorrem no ar. Não é? O medo, por exemplo, que os antibolsonaristas da burguesia têm é que Bolsonaro alimente setores da classe média a tomar atitudes ofensivas de rua, de manifestação. Por quê? Porque isso ia gerar uma cisão, né, que poderia levar a conflitos de natureza como essa. Então, essa é a nossa visão que nós temos do Supremo. Tem gente que começa a falar o Supremo está com posição progressista, tudo é conversa. Ele nada mais é a expressão da decomposição da democracia oligárquica. Sim, sim. Erso, para finalizar nosso papo, tá muito bom, de verdade. Na verdade, fazer mais um outro desabafo, né? Com essa pandemia,
Eu tô percebendo, que a sensação que eu tenho que parece, não sei se eu posso estar falando bobagem ou não, que o capitalismo não dá mais, tá? Parece que está se esgotando, né? Esse modo societário de vida, né? Sim. Se assim a gente pode dizer. Na sua opinião, o capitalismo está chegando no seu limite? Olha, o capitalismo ele se esgotou quando ele entrou na fase imperialista. E não é de hoje, não é? Tanto é que você vai ver os documentos da Terceira Internacional, da época do Lenin, e mesmo os documentos do Partido Bolchevique, né, se caracteriza o capitalismo como de decomposição e de esgotamento histórico. Então, hoje, o que nós temos é a continuidade desse esgotamento na forma da barbárie. Não é? Então, não é que o capitalismo está esgotando agora, ele já esgotou há muito tempo. E ele sobrevive com as formas de destruição de forças produtivas. Veja, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, veja o fascismo, não é? Veja as restaurações capitalistas, veja as guerras no Oriente Médio, veja agora o rearmamento da Inglaterra, nuclear na Inglaterra, veja só. Então você está vendo uma guerra comercial brutal que está dizendo que toda a partilha do mundo da Segunda Guerra Mundial se esgotou e vai para os conflitos enormes. Não é? Um parasitismo financeiro que nunca existiu na história do capitalismo, da magnitude que tem. Então, o endividamento dos Estados nacionais é 3 vezes mais que o PIB mundial. Então, você está vendo desse ponto de vista. Do outro, como que tenha tido uma regressão na vida das massas, inclusive nos países avançados. Nem preciso falar dos Estados Unidos, porque lá os problemas, né, de opressão sempre foi muito claro, muito brutal. Mas veja, por exemplo, na França, na Inglaterra, veja na Alemanha, as regressões que tem atingido a classe operária e mesmo a classe média. Então, o capitalismo ele está nesse processo de integração. Agora, o capitalismo não se esgota por si só, porque está em crise. Historicamente, ele está esgotado. Mas ele continua sobrevivendo economicamente e com dominação de classe. Então, ele pode estar esgotado historicamente, mas continuar subsistindo. Agora, para ele subsistir no seu esgotamento histórico, como que ele subsiste? À base da barbárie. À base de destruição de forças produtivas. Não é? E isso a gente sabe que esse esgotamento histórico é uma expressão da contradição entre as forças produtivas altamente desenvolvidas do capitalismo e as relações capitalistas de produção que chegou à sua forma monopolista. A forma monopolista do capitalismo é a forma mais alta de organização capitalista e que tende a se desintegrar. Veja, Guilherme, o problema das vacinas. Inclusive, nós escrevemos um artigo que nós falamos em 2 negacionismos. Você tem o negacionismo obscurantista, do Bolsonaro, né, por razões econômicas também aqui, mas você tem o negacionismo imperialista do Biden. Sabe qual? Não é só do Trump, não. Qual é o negacionismo do imperialismo? É bloquear a chegada das vacinas e fazer guerra comercial em cima das vacinas. Isso é negacionismo. Porque isso atinge os países semicoloniais. Isso retarda o combate à pandemia. O Bolsonaro é fichinha. É fichinha o Bolsonaro. A responsabilidade do Bolsonaro é fichinha
diante da responsabilidade do imperialismo, das potências. Mas isso daí ninguém fala. Não se quer falar. Não é? Então, veja, o capitalismo está em decomposição e nós temos que defender o programa da Revolução Proletária abertamente, não podemos ocultar. Não podemos falar, olha, as massas estão atrasadas, não entendem. Como que eu vou falar de ditadura do proletariado? Não, as massas, não é o problema das massas. É que a pequena burguesia está vacinada com a ideia da ditadura e as esquerdas se adaptam a essa vacina da burguesia na classe média. Se eles falaram um programa de ditadura do proletariado, quanta gente que sai dos partidos de esquerda? Vai ter uma revoada. Essa é a minha resposta. Sim. Erson, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer muito, né, a sua participação. Acho que apesar de uma ou outra discussão, acho que seus posicionamentos acho que contribuem bastante, né, tanto para o debate de esquerdas, né, que eu quero fazer e quero aprofundar, e mais tanto como o canal como um todo, né? Outras reflexões que eu venho fazendo com professores, né, sindicalistas e tudo mais. Então, por isso eu quero agradecer bastante, né, a tua participação, né? E passo para as considerações finais, se você quiser agradecer ou se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu só quero reiterar meu agradecimento ao seu convite. Eu atrasei um pouco porque nós estamos no movimento, numa situação de muita correria, né? Nós trabalhamos diariamente esses problemas aí, não é? E eu falei para você que nós publicamos esse livro, né? Se você puder mostrar depois para os seus... Tá claro aí, né? Só aumenta só um pouquinho só. Levanta um pouquinho o livro. Não, isso. Sim. Então a gente publicou esse livro, não é? Realizamos nossas conferências regionais em plena pandemia, né? E isso presencial. Né? Nos estados onde nós estamos organizados, nós fizemos nossas conferências. O Jornal Massa estampa essas conferências. E nós já estamos agora a caminho de publicar um outro livro, né? Que é exatamente o que se passou com o movimento operário na época da pandemia. É isso que eu estava falando para você. Qualquer corrente que queira analisar a pandemia, que for marxista, que se reivindicar marxista, tem que começar pela classe operária. Tem que responder o que aconteceu com a classe operária nesse período. Sim. Se não responder a essa questão, não serve. É conversa de esquerda. E como Lenin falava, olha, em palavra vocês são muito bons, mas a prática não convence. Sim. Então é isso que eu quero falar. Então, né, mais uma vez, né, quero agradecer o Erson, quero agradecer a você que estiver assistindo o nosso programa. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo, curta outros vídeos, né, que o canal produz, debates com professores, com sindicalistas, com militantes de partidos de esquerda, né? Assista, né? O mais importante, né, e conheça as posições tanto dos intelectuais, tanto dos partidos, tanto dos sindicalistas, para que a gente, antes de mais nada, né, faça um amplo debate, né, para dar uma resposta a essa crise estrutural que o capitalismo está impondo para a vida de milhares de pessoas, né? Então, compartilhe os vídeos, curta, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, né? E siga a gente no Instagram. Então é isso, fiquem atentos à nossa programação, né, semanal, que amanhã, depois de amanhã e sexta-feira terão mais outros debates, e até a próxima, pessoal. Fui!